livro que tem sido tão caro, precioso para a nossa caminhada como Igreja Presbiteriana da Barra, Atos dos Apóstolos. Vamos ler a partir, no capítulo 19, a partir do versículo 1, Atos 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Abrimos? A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos ainda está situado na cidade de Éfeso. Nós já ouvimos a respeito dessa cidade quando ali no capítulo 18, no versículo 19, nós lemos que a comitiva missionária, a equipe missionária de Paulo, tendo deixado Corinto, seguiu para Éfeso. Ele foi para Éfeso e ali ele encontra uma sinagoga onde ele prega a palavra do Senhor. Paulo leva consigo, a partir de Corinto, um casal, Priscila e Áquila. Ao chegar em Éfeso, ele prega a palavra, mas entende uma direção de Deus para seguir em frente. A igreja queria que ele permanecesse, mas ele entendeu: olha, eu preciso ir, e não quis ficar. Mas ele falou, Atos capítulo 18, versículo 21, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E é o que acontece, e o que lemos aqui no versículo 1 do capítulo 19. Paulo segue de Éfeso e vai para aquela região onde ele tinha pretendido visitar inicialmente, a região da Frígio-Gálata, onde o Espírito havia lhe impedido de pregar a palavra e o dirigiu então para a Macedônia, como resultado daquela visão de um varão macedônico que clamava que eles passassem a Macedônia. Paulo então segue e Éfeso deixa Priscila e Áquila. Chega em Éfeso então um homem vindo ali da Alexandria, chamado Apolo, homem poderoso em palavras, homem que era uma pessoa que as pessoas gostavam de ouvir ele falando. Ele era um bom argumentador, eloquente, é o que diz a palavra de Deus. E Priscila e Áquila observam Apolo, veem Apolo como um homem que conhecia das Escrituras, conhecia a respeito do Antigo Testamento, mas ele não conhecia a respeito ainda do derramar do Espírito Santo, do batismo de Jesus. E quando Priscila e Áquila perguntam para ele, ele dá uma resposta parecida, ou a mesma resposta, dizendo que ele só conhecia o batismo de João. Então Priscila e Áquila, aquele casal de leigos, chama aquele grande teólogo expositor do Antigo Testamento e explica para ele com mais exatidão a respeito do caminho. E então aquilo move o coração dele. Ele conhece então a respeito
da doutrina da ressurreição, do derramar do Espírito Santo, mas não apenas conhece a respeito de Jesus, mas passa a ter um conhecimento mais profundo de Jesus, e isso o move em um esforço e um encaminhamento missionário para a região de Corinto, de onde Paulo havia vindo. Então Apolo segue para a região da Acaia, ele segue para Corinto, e por isso nós lemos aqui no versículo 1, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, aquelas que ele pretendeu inicialmente, ele chega então finalmente a Éfeso. E ali em Éfeso encontra um grupo. No versículo número 7 nós lemos que era um grupo de 12 homens. Era um grupo identificado aqui como discípulos. Eles seguiam alguém, eles estavam seguindo os ensinamentos de alguém. Ele chega a Éfeso e faz uma pergunta, no mínimo, peculiar. Ele diz: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava perguntando: que fé vocês têm? Vocês foram batizados em que tipo de batismo? E ao olharmos e lermos para essa perícope, para esse texto do versículo 1 até o versículo 10, nós, sem grande dificuldade, conseguimos identificar uma linha de raciocínio, de argumentação, encadeamento de ideias parecida com a perícope anterior, quando Priscila e Áquila encontram com Apolo, que também perguntam para ele: olha, você conhece a respeito do batismo de Jesus? Você conhece Jesus ou você só ouviu falar sobre ele? E ele dá a mesma resposta: não, eu só conheço o batismo de arrependimento, aquele que João Batista ensinou. E meus irmãos, quero chamar a atenção para você nessa manhã a esse fato. Todas as vezes que a palavra de Deus ela repete algum assunto intencionalmente e até sequencialmente, ela pretende chamar a nossa atenção à reflexão mais profunda a respeito daquele assunto. Porque se com o mínimo de sinceridade nós olharmos para a nossa vida e para o nosso coração, nós precisamos admitir que nós somos muito demorados em aprender, muito demorados a sermos transformados. Dura o nosso coração, mas nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus é poderosa, e como um martelo que esmiuça, que quebra a pedra, ele pode quebrar a pedra do nosso coração. Então, num certo sentido, a mensagem de hoje, a pregação e o sermão de hoje, ele é muito parecido com o da semana passada. Assim como Apolo conhecia apenas o batismo de João, aqueles 12 discípulos também conhecia apenas o batismo de João. Ele não tinha ouvido falar a respeito do derramamento do Espírito Santo, do batismo que Jesus havia instituído. Nossa igreja precisa pensar, cada um de nós precisa repetidamente nos lembrar sobre o que nós ouvimos na semana passada. Será que nós conhecemos a respeito de Jesus? Ou será que nós podemos afirmar que nós conhecemos Jesus? É possível conhecer a respeito de alguma coisa, a respeito de alguma pessoa, mas não conhecer aquela pessoa. E essa era a situação daqueles discípulos encontrados ali em Éfeso. Eles conheciam a respeito de Jesus, o batismo de João, aquilo que era anunciado. Olha, nós conhecemos que João ensinou sobre o arrependimento, mas eles não conheciam ainda o derramar do Espírito Santo. Aqueles homens estavam bem perto, tinham interesse. Nós não podemos dizer que eles não eram homens tementes a Deus, piedosos. Eles eram, mas eles ainda estavam muito perto, mas não conheciam ainda a Cristo, não tinha sido exposto a eles não tinham aberto ainda o coração, o Espírito Santo não havia sido derramado na vida deles. Assim como nós lembramos do exemplo de Cornélio, quando Pedro chega até a casa dele, depois daquela visão, que ele viu um lençol descendo com todos os tipos de animais, e aqueles animais ali, Pedro olha para aquilo e fala: eu não posso comer desses animais, e a voz naquela visão diz: pode matar e comer, porque você não deve considerar impuro aquilo que eu considerei puro. Então Pedro segue a casa de um gentio, Cornélio, e ali expõe a respeito do evangelho da ressurreição que havia chegado também aos gentios. Queridos irmãos, o versículo 1 nos diz: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes:
vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? E eles responderam, o batismo de João. Em outras palavras, resumindo esses 3 versículos, em uma sentença, Paulo teria perguntado para eles, que tipo de fé vocês têm? Há cerca de, se não me falha a memória, há 3 semanas, 15 dias atrás, nós ouvimos a pregação do seminarista Lucas falando sobre fé, e ele citou um artista que dizia a respeito da fé, a fé que o mundo tem, que as pessoas têm, e ele nos chamou a atenção, e eu creio que Deus tem nos trazido para perto dele, e nos chamado a essa reflexão, que tipo de fé você tem? Se o apóstolo Paulo pergunta para aqueles discípulos, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Nós compreendemos na nossa compreensão completa, teológica, que alguém só pode crer em Jesus, ser chamado crente de verdade, não uma fé a respeito de Jesus, mas uma fé salvadora, salvífica, se ele recebe o Espírito Santo. Então como é que o apóstolo Paulo pode separar as duas coisas? Será que vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Em outras palavras, o que ele está perguntando é, que tipo de fé vocês tiveram? Foi uma fé só nas coisas a respeito de Jesus? Ou foi uma fé que tornou vocês servos, filhos, salvos, nascidos de novo, regenerados? É isso que está dentro dessa pergunta. Eu pergunto, quando vocês afirmaram, nós somos crentes, que tipo de fé vocês tiveram? Será que o Espírito Santo realmente foi derramado na vida de vocês? Porque nossa compreensão bíblica, teológica, reformada, é que alguém só pode se afirmar crente no Senhor Jesus e salvo, se o Espírito Santo assim operar na vida dele, ser derramado na vida dele. Eu não posso dizer que eu creio, porque eu raciocinei, porque eu cheguei, pelos meus próprios esforços intelectuais, à conclusão de que Jesus é Deus. Não, isso só é possível não por meios naturais, mas espirituais e sobrenaturais na operação do Espírito Santo. E talvez alguns de nós aqui, e com temor e tremor, eu não quero crer que a maioria, mas apenas alguns, possam dizer que são convencidos, estamos convencidos, mas talvez ainda não convertidos. Porque quando nós cremos para a salvação como resultado da operação do derramamento do Espírito Santo, haverá mudança radical, transformadora, permanente, eterna das nossas vidas, do nosso jeito da gente enxergar a vida. E é uma mudança tal que a gente não pode continuar, a gente não dá conta de continuar vivendo do mesmo jeito. Paulo diz para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês são crentes mesmo? Vocês são interessados apenas? E eles falam, olha, a gente nem ouviu falar do Espírito Santo. E a segunda pergunta talvez necessária é, então quer dizer que todo crente ele precisa saber articular exatamente sobre a pneumatologia, a teologia do Espírito Santo? Não. Mas aqueles discípulos ali sequer haviam escutado falar do Espírito Santo, do derramamento e daquele início dos primeiros passos da igreja. Nós lemos desde o começo do livro de Atos, ali no capítulo 2, o Espírito Santo sendo derramado e as pessoas são convertidas, mudam de vida. E meus irmãos, isso é de tal maneira, de tal ordem sério, profundo, que aqueles discípulos, e a respeito de alguns deles, nós temos relatos, mas a respeito da grande maioria deles, não temos relatos. Eles levaram isso tão a sério, que a própria vida deles já não era mais preciosa. Os 12 apóstolos, 11 foram martirizados, morreram por causa da fé deles. E esse é o tipo de fé, esse é o tipo de fé de quem não teme a morte, porque entende que foi alcançado por uma graça tão maravilhosa e que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória do porvir. Paulo pergunta a eles, vocês receberam o Espírito Santo? Porque se vocês não receberam o Espírito Santo, vocês são apenas
convencidos, estudiosos, interessados, sinceramente interessados, mas não ainda crentes de verdade, não ainda salvos, porque isso só pode acontecer pelo derramamento do Espírito Santo. Ter informações a respeito de Jesus não torna uma pessoa um verdadeiro discípulo. Não torna a pessoa um salvo, faz-se necessário mais do que informação, é preciso transformação. Você conhece a respeito de Jesus? Você sabe articular, contar, falar sobre ele? Ou você pode falar com segurança, sem temor? Eu conheço Jesus. Eu conheço a Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Ele se revelou para mim. Não foi fruto do meu esforço. Não foi porque eu nasci numa família de crentes. Não sou porque eu sou mais inteligente do que os outros. Não sou porque eu estudo mais teologia, mas porque o Espírito Santo me quebrantou e me alcançou quando eu estava morto em meus delitos e pecados. Você conhece sobre Jesus ou você conhece a Jesus? O texto segue dizendo, a partir do versículo 4, Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo, então, ele passa a explicar, a fazer uma exposição. E, meus irmãos, essa é a única esperança dos pregadores da palavra de Deus. Simplesmente explicar para o povo o que está escrito. A nossa esperança não é trazer exemplos, ilustrações, metáforas, mas é simplesmente ler o texto, essa nossa pesada, profunda, significativa e tão importante herança reformada, que tem como a exposição das Escrituras, que nada mais é do que ler o texto e explicar o texto, o sentido dele. E confiar de que há poder na palavra de Deus e não no pregador, não no expositor, mas que há poder na palavra de Deus para transformar, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando o Espírito Santo que é derramado, o qual eles ainda não conheciam, transforma mentes e corações. Paulo então explica. E ele diz, João realizou o batismo de arrependimento. E nós voltamos para Mateus capítulo 3, quando João Batista diz, eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. É sobre isso, meus irmãos, que é a vida cristã. O batismo com o Espírito Santo e com fogo da presença dele. Se não houver batismo com o Espírito Santo, ninguém pode se afirmar crente. Se o Espírito Santo não tocar, não convencer, não trazer a vida, não regenerar, não há ninguém que possa se afirmar crente. Você pode andar com os crentes, você pode caminhar junto com os cristãos, você pode falar como eles, mas se o Espírito Santo não tiver alcançado a sua vida e convertido o seu coração, transformado a sua mente, você não pode dizer que você é crente. Isso não tem a ver necessariamente com expressões exteriores, mas especialmente, prioritariamente e fundamentalmente com uma transformação interior, que vai fazer com que aquela pessoa dê frutos, seja transformada, dê um testemunho e seja transformado num proclamador da palavra de Deus. Paulo então explica, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo, diz o nosso segundo ponto, ele se torna realmente discípulo quando recebe o Espírito Santo.
E também quando as informações deixam de ser apenas informações de ordem racional. Nós não estamos dizendo que nós desprezamos, não, Deus deu para o seu povo, para o ser humano, a capacidade de raciocinar, de organizar logicamente e compreender a respeito do seu estado de pecado, da sua desesperada necessidade de salvação e da sua profunda incompetência para resolver esse problema da perdição. Deus quer que a gente entenda isso racionalmente, mas é o Espírito Santo que aplica isso ao nosso coração. Você sabe explicar a sua fé? Você entende minimamente quão gravemente é o seu pecado? Quão terrível é a forma como nós ofendemos a santidade de Deus, como nós somos culpados por nosso pecado. E muitas vezes nós não nos quebrantamos, porque a gente tem isso aqui. Mas quando o Espírito Santo revela, traz convicção de pecado, quebrantamento, desespero para as nossas almas, a gente se rende. E embora em apenas 2 versículos nós vejamos essa explicação de Paulo para aqueles 12 discípulos, nós cremos que o autor, Lucas, o autor do livro de Atos, ele resume aqui certamente uma explicação e uma exposição bem mais elaborada. Mas ele resume, e no versículo 5 ele diz: eles tendo ouvido isso, foram batizados então no nome do Senhor Jesus. Nós cremos que eles compreenderam não apenas o batismo de arrependimento, não apenas um conhecimento de um contexto cultural onde o ensino ele era muito importante. A cidade de Éfeso tinha como centro da sua cultura o templo da deusa Diana. Ao redor do templo da deusa Diana existiam cultos pagãos. A vida, o dinheiro, a economia, a política, a sociedade se construía ao redor daquele local. E também haviam ali as chamadas religiões de mistério. E elas funcionavam da seguinte maneira: nas religiões de mistério, alguém que era interessado, era chamado para ser um discípulo daquela religião de mistério, ele ia aprendendo, fazendo espécie de cursos, e quanto mais ele aprendia, mais ele se comprometia. Ele precisava participar de rituais, demonstrando o seu comprometimento. Ele precisava mostrar com atos simbólicos, mas às vezes, e muitas vezes custosos e sacrificiais para ele, para o dinheiro, para a vida dele, para o tempo dele, para a energia dele. E quanto mais ele se comprometia naquelas religiões de mistério, mais avançado ele seguia. Ele se aprofundava, ele ia subindo naqueles graus e níveis ali, naquelas religiões de mistério. Então era muito comum que naquele contexto as pessoas fossem muito afeitas ao estudo. Tanto que depois nós vamos ler que Paulo foi para uma escola, um local onde havia ensino. Mas aquele ensino, aquele interesse, talvez sincero, daqueles 12 homens, não foi suficiente. Mas se não somente quando o Espírito Santo foi derramado. E sim, meus irmãos, nós bendizemos ao Senhor, porque nós estamos numa igreja, a igreja presbiteriana, reconhecida como uma igreja que valoriza o estudo da palavra. Mas, meus irmãos, nós precisamos quebrantar o nosso coração e bater o nosso peito e dizer: Deus, nós somos miseráveis. O conhecimento, o estudo da tua palavra precisa a cada dia mais nos humilhar e não nos encher de soberba intelectual, nos achando melhores do que outros. Naquela ocasião, aqueles homens que ouviram, aqueles 12 homens chamados ali, identificados como discípulos, eles ouvem a palavra de Deus. E nós cremos, eles foram quebrantados e por isso fazem a sua pública profissão de fé, sendo batizados no nome do Senhor Jesus. E o texto segue dizendo, meus irmãos, versículo 6: E quando Paulo, na ocasião daquele batismo, lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo 12 homens. Meus irmãos, os relatos iniciais a respeito da igreja vão mostrar esse batismo com o Espírito Santo, essa manifestação para aqueles que estavam entrando na igreja, que estavam sendo convertidos.
E aqui no registro de Lucas, nós vamos ver isso na vida desses 12, na vida de Cornélio, ali na sua casa, que era um centurião, um soldado romano. Paulo impõe as mãos, o Espírito Santo vem sobre eles como uma manifestação, um selo, dizendo: olha, eles de fato têm a vida transformada, eles de fato foram alcançados, eles de fato estão entendendo mais do que racionalmente, intelectualmente a respeito das verdades do Evangelho. E diz a palavra de Deus que eles tanto falavam em línguas como profetizavam. E isso facilmente nos remete ao capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo é derramado ali, naquela sala, na ocasião do Pentecostes. Eles passam a falar em outras línguas e as pessoas que estão ao redor conseguiam compreender aquilo que estava sendo dito. Eles ouviam as maravilhas e a glorificação de Deus, cada um na sua própria língua. Eles falavam em outras línguas e eram compreendidos, eles profetizavam. Havia uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Fato é que aqueles que antes eram apenas discípulos, que conheciam a respeito do batismo de João, ao conhecerem a respeito do Evangelho, do derramamento do Espírito Santo, do poder da ressurreição, são automaticamente transformados em testemunha de Jesus. A verdadeira profissão de fé, diz o nosso terceiro ponto, só é possível com o derramamento do Espírito Santo e vai conduzir a crente a ser necessariamente uma testemunha, a ser uma comunidade comprometida com a proclamação da palavra de Deus. Assim que foram batizados, que o Espírito Santo desce sobre eles, cumpre-se, é autenticado, selado, repetido e confirmado o que o Senhor Jesus havia dito no capítulo 1, no versículo 8. Vocês receberão sobre vocês o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão falar a respeito da ressurreição. Vocês vão falar não como alguém que tem conhecimento apenas de ordem racional, intelectual, mas a respeito, mas como quem conhece o poder da ressurreição. E nós vamos lendo o livro de Atos, e nós vamos ver que todas as vezes que os discípulos começavam a testemunhar e a falar, e as pessoas iam ouvindo a respeito da sua linha de argumentação, o problema aparecia, as pessoas se levantavam contra eles, quando eles falavam a respeito da ressurreição. Quando eles diziam: Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Muito provavelmente o que eles falavam ali era a respeito desse poder da ressurreição. É como quem diz: olha, o meu Redentor vive, Jesus está vivo. E não há crente, verdadeiramente crente. Eu vejo alguns irmãos que têm um testemunho tão poderoso assim para a minha vida. Eles nem sabem disso. Mas eu olho para a vida deles aqui e falo: Senhor, passam tantas lutas, estão sozinhos na casa deles, tinham tantos motivos para jogar toalha, mas estão firmes dizendo: o meu Redentor vive, o Senhor está vivo. Eu não conheço a respeito dele, mas eu conheço ele mesmo. O poder da ressurreição, e são transformados em testemunhos, sim, articulando as verdades do Evangelho, evangelizando no meio mais próprio, clássico de evangelização, de abordar alguém, de falar a respeito de Jesus, mas também com as suas próprias vidas, porque todos aqueles que são alcançados, convertidos e transformados pelo poder do Espírito Santo são também convertidos e transformados em proclamadores e em testemunhas. Meus irmãos, é tempo da gente olhar para a nossa própria vida. É tempo da gente olhar para o nosso procedimento, para as nossas ações e especialmente para as nossas reações, especialmente nos dias maus, especialmente nos dias de desafio, e falar: Senhor, eu pensei que eu não ia aguentar, Senhor, eu pensei que eu não ia dar conta, mas obrigado, poder da ressurreição, Teu Espírito Santo me
alcançou. E quero os resultados sejam bons. Quero os planos saiam de acordo com o que eu tracei. Quer seja tudo diferente. Quer seja como nós temos ouvido, muita graça, beleza e profundidade na escola bíblica dominical. Quer eu perca os meus bens, os meus filhos, as posses, as coisas que eu tenho, como é a história de Jó. De tempos em tempos ele lembrava da aliança de Deus com ele, dizendo: meu Redentor vive. Eu sei que no final, assim como Moisés, eu vou entrar na terra prometida, porque Moisés não entrou nessa terra prometida aqui, mas quando ele chegou, ao fechar os olhos e tendo morrido, foi recebido na terra prometida. A nossa leve e momentânea tribulação, meus irmãos, não podem ser comparadas com a glória do porvir. Por mais que eu repita infinitamente essa frase, eu não sou capaz de aplicar essa verdade ao seu coração. Só o Espírito Santo. Só Ele pode dizer para mim e para você e fazer isso se tornar verdade no seu coração, dizendo: o que eu estou passando é uma leve e momentânea tribulação, se comparado com a glória do porvir. Então, quer eu viva, quer eu morra, meu Redentor vive, eu estarei com Ele. O poder da ressurreição está sobre mim. E nós cremos, o Senhor nos tem sustentado e nos feito testemunha de corações que são apaixonados não pelas bênçãos de Deus, mas pela presença dEle, pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus. Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, e Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O último ponto da nossa mensagem, meus irmãos, diz que o avanço do Evangelho envolve a proclamação do Evangelho, sob a direção do Espírito Santo, conduzindo a sabedoria humana a aproveitar as oportunidades para a evangelização e para o discipulado. Durante 3 meses, Paulo insistiu ali na sinagoga, muito provavelmente aos sábados, o dia de reunião, ordinariamente, em que os judeus se reuniam. E ele falava ali com ousadia, como de costume, discutindo, tentando convencê-los, persuadindo a respeito do reino de Deus, a chegada do rei. O reino de Deus havia chegado, e ele insistia ali, e ele falava, e durante 3 meses ele falou na direção do Espírito Santo naquele local. Versículo 9, mas alguns deles se mostravam teimosos e descrentes. Mas era mais do que teimosos, dizendo: a gente não crê. E além disso, diz que eles falavam mal do caminho. Na minha Bíblia está escrito com C maiúsculo, na sua também deve estar. A respeito de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E eles falavam mal diante da multidão. Então Paulo se afastou deles. Paulo insistiu durante 3 meses ali. Meus irmãos, Deus nos dê graça para a gente insistir com aqueles que são duros de coração, com aqueles que parecem não ter abertura, acolhimento para a palavra de Deus. Que assim Deus continue a nos conduzir. Mas chega um momento e nós vamos ver isso recorrentemente na vida de Paulo. Paulo foi para outra região, Paulo deixou eles, Paulo foi levado. E aqui diz que Paulo se afastou deles. Paulo começou a perceber: eu estou jogando pérola aos porcos. Eles não apenas não querem receber, mas eles querem falar mal. Eu me lembro das palavras do Senhor Jesus, João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas do Senhor, quando nós as encontrarmos, ouvirão a voz do bom pastor, o Senhor Jesus. Ele as conhece. E o movimento natural, elas seguem
o bom pastor. Alguns ali não queriam saber, então Paulo entende uma direção de Deus e segue para outro lugar. E ele leva consigo os discípulos, muito provavelmente aqueles 12 homens. Havia ali uma oportunidade para evangelizar e para discipular. Paulo estava dizendo para aqueles, olha, façam como Jesus nos ensinou. Ele ensinou aos seus discípulos, cheguem numa cidade, se eles o receberem, o acolherem, saúdem com a paz do Senhor, fiquem ali, mas se não acolherem, vocês estão livres do sangue desses homens. Mas não deixem de pregar, de ensinar, e assim com a vida dele, com a palavra dele, com a forma como Paulo lidava com aqueles que eram contrários à pregação do evangelho, ele vai ensinando aos seus discípulos e passa a procurar outra oportunidade, outra porta aberta, naquele contexto, naquela cidade de Éfeso, onde escolas, locais de ensino eram comuns. E ele vai para uma escola de um homem chamado Tirano. E ali, naquela escola, Paulo, durante 2 anos, ele passa a falar diariamente. Muito provavelmente antes ele falava só aos sábados. E ali instalou-se, talvez um dos primeiros seminários. Imagina, você ter o apóstolo Paulo como seu professor, ensinando todos os dias para você a respeito da palavra de Deus, diariamente ali. Imagina os homens que saíram dali, que a história talvez não registre. 2 anos ensinando diariamente a palavra de Deus. E diz que, dessa maneira, todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus, nem todos rejeitaram, como gregos. Todos os habitantes. Talvez nós temos aqui diante da gente uma hipérbole, um exagero, uma palavra dizendo todo mundo, absolutamente todo mundo, mas fato é que o autor, ele diz aqui, não tinha ninguém ali que dissesse, olha, a gente nunca ouviu falar nada a respeito. E ao ler essa palavra, nós precisamos da graça de Deus para olhar para a nossa própria vida, para sair por aquelas portas e falar, Senhor, nessa geração, nesse tempo, no local onde a gente mora, no local onde você mora, está com a gente essa responsabilidade de ser testemunha. Mas Deus, eu não consigo na minha força, eu não consigo na minha timidez, eu não sei abordar as pessoas, mas Senhor, eu entro todo domingo naquela igreja e aquela frase me confronta, comprometidos com a proclamação, comprometidos com a proclamação. Senhor, ainda não sou comprometido. Eu entrego mais ou menos, mas eu não sou comprometido ainda. Senhor, o Senhor nos dê graça para que não passe ninguém no nosso caminho, que não seja alvo da proclamação da palavra do Senhor, do testemunho. E quando as pessoas olharem para a minha vida, eles possam ver Jesus, aquele que eu conheço, com o qual eu caminho, com quem eu sou tão íntimo, e acabo me tornando parecido com Ele, sendo transformado por Ele, sendo santificado, aperfeiçoado por Ele, em nome de Jesus. O Senhor continue a conduzir a nossa igreja, para ser uma igreja que conhece a respeito de Jesus profundamente, sabe da razão da sua fé, não é enganado por falsas doutrinas, por falsos mestres, sabe discernir o ensino verdadeiro do ensino falso, não tem dúvida com relação a isso, consegue perceber de longe se tem alguma coisa errada no ensinamento, mas que sejamos também gente que conhece o Senhor Jesus, que ama Jesus e a sua palavra, que ama o Senhor, que não acha nunca que estar aos pés de Jesus é perda de tempo, antes que é sempre pouco tempo, porque a gente queria ficar mais, porque fomos batizados, alcançados, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar mais uma vez nessa manhã? Santo Deus, nós queremos nessa manhã agradecer ao Senhor por esse registro, e esse registro que traz uma repetição de uma mensagem. É possível conhecer a respeito de Jesus sem conhecer a Jesus, Pai. Mas, Senhor, está aqui gente que tem escutado a Tua palavra domingo após domingo, Pai. E eu sei que eu mal posso falar aos ouvidos deles
quanto mais ao coração. Deus, nós queremos pedir que a tua boa mão nos alcance, nos transforme, que teu Santo Espírito visite as áreas da nossa vida que ainda precisam de redenção, de cura. Senhor, que nos desafios que nós temos, as lutas, nas indecisões, nas angústias, nas expectativas, a gente busque descanso no Senhor e na tua presença. A certeza de que o Senhor vive, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Não há temor, não há motivo para angústia, para ansiedade. O Senhor já fez tudo que nós precisávamos. E a nossa leve, passageira, momentânea tribulação não podem ser comparados com a glória do porvir. Transforma esse povo, Pai, em testemunhas do Senhor, para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos nos colocar de pé.